Olá! Estamos aqui no mais um para falar de lei, recebendo hoje uma visita muito especial, diretamente de Brasília, professora da UNB, a Maria Elaine Rodrigues Alves. Oh meu Deus, vou pedir para chamar de Lalá, porque senão não vou me acostumar. Durante a entrevista, doutora em serviço social, uma das figuras mais brilhantes que eu conheço, falando, escrevendo. Lalá, prazer imenso, viu, te receber aqui hoje. Muito obrigada pelo tempinho concedido. Como é que você está? Tudo bem. Também é um prazer estar aqui, falar com você, que sempre é uma troca, uma energia maravilhosa, uma pessoa de uma grande trajetória na luta. Tanto que eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse canal, porque isso é uma forma também de luta e de resistência. Esse diálogo que você vem trazendo e convidando pessoas aí para falar de lei, de política, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Então, queria só agradecer. Olá, muito obrigada. Eu fico feliz demais com suas palavras. Seguinte, a gente está vendo aí nessa situação, período pandêmico, e a sociedade como um todo sofrendo muito agressão pelo vírus, esse que age indiscriminadamente, e pela ausência de políticas públicas, também por ações ou omissões desse desgoverno. E eu estava até falando para você aqui em off, que olhei seu paper lá do CBA, sua tese, e me trouxe muitas inquietações. Queria muito te ouvir, né? Pelos estudos construídos, por toda a análise que você já fez, sei que você fez um estudo aí do período da ditadura militar, de 64. Vendo agora, olhando para o cenário de agora, a gente tem riscos. A pergunta já é muito dura. A gente tem riscos à democracia. A gente tem um período parecido com expressões do fascismo, expressões desse neofascismo, desse conservadorismo, ou esse neoconservadorismo. Tenta aqui ilustrar. A gente tem assistindo aqui de estudante de serviço social a pós-doutores, mas vamos tentar fazer uma linha aqui para a gente conseguir compreender. Então, assim, na minha tese, eu trabalho, e o título da minha tese, eu acho ele bem atual, que é uma música do Gonzaguinha. Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. E eu trabalho as violência e resistência entre as mulheres civil e social na ditadura de 1964 a 85. E esse tema, apesar que também eu gosto muito do Gonzaguinha, é uma história nossa do movimento estudantil de serviço social, tanto as chapas como as músicas de resistência. E essa música ela fala de memória e também, principalmente, de um tempo que nós estamos vivendo. E o período do final da tese foi um período do golpe. Então, assim, e um golpe com características diferentes, mas que eu venho trazendo isso em alguns artigos, discutindo com algumas pessoas e também colocando, conversando sobre esse contexto de um passado que ainda é muito presente, que tem traços que são fortes da nossa formação da sociedade brasileira e que esses traços da violência, do racismo, do patriarcado, da relação política que é muito forte, da troca, que isso foi muito no período da ditadura, questões como a corrupção, são fatos que eram do passado, mas que estão sempre presentes e se reeditando. Então, essa questão, você pensar ditadura e o contexto que nós estamos vivendo, é analisar logo o contexto como foi o golpe. E aí eu falo que esse contexto, nós reeditamos velhas e novas formas políticas e de violências, que são típicas do conservadorismo brasileiro. E que muitas vezes elas são reeditadas e manifestadas através do machismo, no racismo, na xenofobia, na homofobia, como particularidade das lutas de classe do nosso país. Então, eu venho discutindo e trazendo, e que isso foi muito forte, que entra muito no aspecto moral da nossa sociedade, e que isso foi utilizado no golpe e cotidianamente no governo Bolsonaro. Então, assim, é a moral, é a bandeira do Brasil com frases positivistas, inclusive assim, que vamos acabar com a corrupção. E aí, assim, eu quero começar que tudo isso, de pensar o passado e o presente, é pensar um contexto de crise. Então, assim, nós passamos por uma crise cíclica
do capitalismo. O capitalismo ele tem suas crises cíclicas, e as crises muito fortes, principalmente desde a década de 70, que vem se acirrando essas crises em vários momentos. E sempre a questão do neofascismo que eu vou estar tratando, contexto, às vezes, de crise, ele contribui para alguns momentos e para algumas determinadas tendências políticas a se aproveitar desse momento, das crises. E também no Brasil, que essa crise ela é no mundo, claro, e que a gente vem acompanhando os vários governos e suas formas típicas de como chegar no poder. Mas aqui no Brasil nós tivemos também um contexto de crise, tivemos alguns avanços no sentido de aumento de salário, de alguns segmentos que chegaram ao poder no âmbito de políticas sociais, resumindo, mas não deixamos de fazer uma análise na questão central da estrutura, que nós passamos por crises e que não era uma marolinha como o Lula colocava, que a gente vivia numa marolinha. Então, a crise sempre aconteceu, tinha as políticas que eram políticas que tentavam se resolver naquele momento, mas a crise é estrutural. E nesse contexto de crise também nós passamos por momentos que a mídia contribuiu, que os próprios políticos, do que é chamado e dos traços da nossa formação, dessa discussão da corrupção, que foi muito forte e muito tratado e usado no golpe. Foi usado no golpe de 64 e também no de 2016. Então, assim, o central era família, né? Alguns valores morais, como também aconteceu na ditadura, a defesa pela família, que a igreja entra. Então, assim, como também agora o central era acabar com a corrupção, o país está cheio de negros no poder, pobres, gays, se isso afetava muito a classe média, e que todas essas questões, então nós precisamos acabar com esse povo que está na esquerda, com os comunistas, socialistas, e isso também aconteceu em 64. Então, havia uma luta para acabar com os comunistas, e que nós sabemos que existia nesse período, no mundo, e depois da própria Guerra Fria, a luta realmente era por uma sociedade socialista, os avanços que tivemos na América Latina, a experiência de Cuba, a China. Então, o medo do comunismo foi também utilizado como estratégia política no sentido dos golpes. E agora também foi a mesma forma. Foi utilizado o inimigo, que era o PT, porque todo mundo era confundido com o PT, qualquer pessoa de esquerda. Então, assim, utilizaram o inimigo, a corrupção, a família, e o outro aspecto também que entra a parte religiosa. Então, esses traços, e aí quando eu falo na parte religiosa, são os evangélicos. Claro que nem todos os evangélicos estão com Bolsonaro, mas a grande parte contribuiu para a eleição do Bolsonaro e que estamos vivendo nesse contexto. Então, tem esses fatores que eles se misturam, mas que são centrais. Então, as relações que nós presenciamos, e aí uma juventude que vivenciou esse golpe agora da presidenta Dilma, uma única mulher no poder, que também tem essa questão aí de uma análise de como foi também a forma, o tratamento de ser uma mulher, e a única que nós tivemos na nossa história brasileira. Então, a forma é de uma sociedade que ela é uma sociedade machista, com traços racistas, de homofobia, e muito forte nas relações do clientelismo, nessa relação do patrimonialismo, nesses traços que são muito fortes e que a representação concreta é o Congresso Brasileiro e o Senado, né? Aí de uma forma geral. Então, quando você pensa tudo o que está acontecendo hoje, as frases do governo Bolsonaro, do Mourão, então, assim, frases que eles reeditam os traços do que eram e do que eles sonham de uma ditadura. Mas o Bolsonaro, ele começa no dia do golpe, quando ele fala aquela questão do Roda Viva, e que ele diz que não houve golpe militar em 1964. Quem declarou vago cargo de presidente na época foi o parlamento. Era a regra em vigor. E o então
presidente, ele ainda declamou lá na hora falou e gritou sobre tortura, defendeu a tortura e citou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como a referência para ele. Para mim, e na época que eu estava estudando esse período, é muito, porque assim, você quer ir para as ruas, você tinha que terminar uma tese, e terminar uma tese que é nesse processo de contradição, e tratando de mulheres, que aí você sabe que foi uma história minha no movimento, aliás, desde o estágio, que eu fiz estágio no presídio, no movimento de mulheres, como coordenadora também, que eu tive um ano de coordenadora, como coordenadora de política para as mulheres, e os meus estudos também. Então, para você pensar as mulheres e pensar também como era aquele momento que a gente estava vivendo, foi esse sentido que eu começo um pouco a minha introdução fazendo essa relação do passado e presente, desses traços e das mortes que aconteceram naquele período, inclusive a própria morte da Marielle, que foi muito forte, que hoje é forte no mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que nós ainda estamos iniciando esse processo do neofascismo. E aí, o que é que eu entendo por o neofascismo? Porque quando você pensa a ditadura, ela já diz, os traços da ditadura da violência, da perseguição, do exílio, mas que a ditadura, ela, naquele contexto, ela tem os traços muito fortes do fascismo que foi na Alemanha e na Itália, que influenciaram e influenciou muito no Brasil, mas dentro principalmente dos militares que tiveram durante esses 21 anos no poder, eles tinham os traços nacionalistas, tinha muita violência, mas a violência daquele período é diferente do que nós estamos vivendo agora. E aí, por que eu falo, eu e alguns autores, tem vários livros já, que, aliás, essa questão do neofascismo está sendo o momento. A UF, Universidade Federal Fluminense, é uma das universidades assim, que tem muitas referências, tem cursos, inclusive, sobre fascismo e neofascismo, com Demian Mello, que eu acho que é um que eu tenho como referência. E agora eu estou muito voltada nesse estudo sobre neofascismo, assim, ainda é algo novo, não tenho ainda concreto, mas penso em estar fazendo meu pós-doutorado sobre esse tema, articulando com a ditadura e as violências, principalmente com esses segmentos que são os mais perseguidos, como mulheres, negros e gays, LGBTs, que são várias siglas, às vezes eu erro. LGBTs tem mais, né? Mas, sempre essa assessoria aos estudiosos. Então, aí pensando nessa questão, como foi uma das marcas para você pensar hoje também, é a questão da redemocratização. E aí você entende muito bem, uma estudiosa e que tem um programa sobre leis, que a nossa Constituição, ela foi uma luta dos movimentos, o processo de redemocratização, mas os militares tiveram muito forte, também presente na Constituição. Aliás, os militares estiveram presentes em toda a história brasileira, na política. Não com toda a força como estão agora em todos os ministérios, mas em todos os governos e desde a ditadura. Aliás, antes da ditadura, os militares sempre tiveram esse poder. Ou em algum ministério. A própria Constituição, ela não é uma Constituição que nós podemos falar a democracia. Nós vivemos esses períodos numa frágil democracia. Como diz o Felipe Demier e a Malu Dorigueto, uma democracia blindada. Mas essa democracia foi resultado de luta, resultado de mulheres, que aí é o meu estudo, que foram para as ruas, que sofreram perseguições, que foram para o exílio, que sofreram as várias formas de violência. E aí que eu quero puxar em outro ponto. Eu já entendi aqui que há uma similaridade, né? Do que vivemos no pré-ditadura lá, do que estamos aqui tentando evitar que aconteça hoje. E lá, eu quero já chegar no hoje, mas eu queria ainda ter memórias de lá. Eu estava até falando contigo que vi teu paper do CBA e estava vendo maravilhoso, falando sobre mulheres de luta, do serviço social, assistente social, que tiveram ali, naquele momento, na ditadura militar do
golpe de 64 na linha de frente para evitar que ele acontecesse, e também durante foram perseguidas, e eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como foi a luta do serviço social em si, e como foi a luta dessas mulheres. Então, quando você fala sobre ditadura, e aí, como eu tinha iniciado, né? Quando eu dou aula, que a gente está no processo ainda de retorno agora com a pandemia, né? Então, sobre Fundamentos 2, FHTM, e aí, dentro da disciplina, tem a parte muito forte sobre a ditadura, que entra essa parte da ditadura, reconceituação, Congresso da Virada. E eu percebia que os estudantes, e isso também é um outro motivo desse tema, pequena memória para um tempo sem memória, porque os estudantes não sabiam o que era ditadura. Quando eu perguntava o que eles achavam sobre a ditadura antes de entrar no livro do Zé Paulo Neto, que muitas pessoas acham o livro, que o livro não é tão fácil, sobre ditadura, mas antes de entrar, eu perguntava o que era ditadura, fazia uma dinâmica com eles e elas. E aí as pessoas não sabiam o que era ditadura. Sabiam assim, superficialmente. E aí você vai entender que a ditadura foi pouco discutida, não foi muito tratada, porque houve essa estratégia, e como eu falei também, a história, ela passou por vários cortes nesse sentido, e teve esse processo, como eu estava falando, da redemocratização, de uma anistia que não foi muito bem feita no Brasil, e das lutas que depois que a ditadura teve esse processo de redemocratização, as lutas é como se tivesse sido esquecido daquelas pessoas. E muitas pessoas que viveram aquele momento, elas deixaram aquela memória no subterrâneo da sua história, diferente do Chile, da Argentina, que você vê a resistência que é, inclusive as mães na Praça de Maio, o que acontece em março na Argentina e no Chile também. E outros países, mas aqui no Brasil houve esse processo de esquecimento. Conseguimos um processo de redemocratização, a Constituição, o avanço, vamos para as lutas, através dos conselhos, movimentos sociais, mas essa história foi negada. E principalmente a história das mulheres, porque a história ela é machista e ela é muito preconceituosa e contada por homens. Então, pesquisar esse tema, primeiro foi pensar uma categoria que a maioria são mulheres. O que é que nós temos sobre essa história no serviço social, que só tem o livro do Zé Paulo Neto sobre ditadura, e a maioria dos outros livros é sobre reconceituação, que fala superficialmente da ditadura. Mas é um período que o serviço social mudou, teve uma grande mudança, que foi no Congresso da Virada, e que é mal contada essa história. Então, assim, eu pensei em começar a contar essa história e que essa história fosse contada por mulheres que são conhecidas e que muitas pessoas não sabiam que elas tinham vivido. E aí, então, assim, eu conversei muito com a professora Marilda Yamamoto, que na época era minha professora no doutorado, que viveu e que contou um pouco na aula sobre como foi o período dela da ditadura, e também foi no período que a Marilda tinha passado por aquela questão do INSS, quando você pede a indenização, teve o processo da indenização, e algumas pessoas no INSS queriam que ela retornasse a trabalhar, a Marilda quase já se aposentando no serviço na UERJ, e tudo que ela passou. Então, ela me contou um pouco da história dela, e através dessa história, eu também assisti uma palestra na UES, foi uma palestra organizada pelo mestrado de Serviço Social, sobre ditadura, que teve até depoimentos da Helena Frota, da Irma, E aí, então, assim, eu pensei, essa história é contada por mulheres e também juntar o tema que foi muito forte, tá? Que eu sempre trabalhei, que é a violência contra a mulher. Então, primeiro, é você, como eu tinha falado, entrar numa memória subterrânea, essa memória que as pessoas querem negar. E muitas mulheres só contaram essa história depois de muita terapia e depois da Comissão da Verdade, que a Comissão da Verdade teve essa questão que foi positiva, mas também é outra crítica que eu faço que deixou muito a desejar, principalmente para mulheres, negros e indígenas. O relatório da Comissão da Verdade deixou muito a desejar, as pessoas não foram punidas, os militares,
nem na anistia, nem na Comissão da Verdade. E hoje nós temos esse resultado, que é o governo Bolsonaro e todos os ministros militares contando e fazendo história. Olá lá, só para fazer uma coisa, é uma certeza que eu tenho, a falta de ter uma Comissão da Verdade, ou mesmo um processo de anistia, ter punido quem cometeu altos crimes no período da ditadura, os militares. Na minha percepção, isso causa com que hoje a gente tenha aí alguém colocando uma faixa na rua, volta à ditadura. Porque não se tem uma memória. Eu estou vendo um estudioso como você dizendo isso, me deixa bem claro. Você acredita que a ausência de ter tido uma punição ou museus no país inteiro mostrando o quanto foi trágico, isso leva com que as pessoas tenham uma certa ilusão do que foi assim. Ah, meu pai conta que não tinha nada, minha mãe diz que só... A gente escuta muito isso, né, na internet. A minha avó diz que nem teve ditadura. Eu vou dar um exemplo. Meu avô lá na Araraquara chama de revolução. Eu fico toda me tremendo quando escuto, mas isso, a ausência de ter exposto, usar a palavra da moda, que usa muito na internet, né? Fazer a exposição, exposto. Quem cometeu crimes e quem tocou o barco dessa ditadura nefasta, isso deixa com que a gente tenha essa sensação de permissibilidade. Sim. É isso que eu falei, inclusive quando eu pergunto para os alunos, nós mesmos, no serviço social, tirando o documento do Cefes, que houve aquele material do Conselho Federal de Serviço Social, onde muitas mulheres contaram suas dores e um pouco da sua história. Mas não tem outro material. Mas assim, se você pensar no campo do Brasil, essa história ela é mal contada, ela foi negada e tem suas estratégias. Então, uma história que foi negada e que realmente, como algumas pessoas não viveram diretamente, e quando eu pergunto para os meus alunos e alunas, eles dizem que não sabem, que acham que não foi tão assim, e depois quando você passa aquele filme, O Dia que Durou 21 Anos, que é um filme maravilhoso, que ele vai mostrando, inclusive, o interesse do grande capital, o interesse dos Estados Unidos, que foi naquele golpe, e que agora também. Então, são os mesmos, são traços antigos com a nova roupagem, mas que as pessoas, essa história foi negada. E, na minha opinião, se tivesse tido uma anistia que fosse mais dura, que as pessoas tivessem sido visibilizadas, porque eu vou, inclusive, contar um exemplo. Dentro das minhas entrevistas, uma assistente social, ela falou que estava no Rio, indo para um outro município, quando ela pegou um táxi. E o taxista foi um policial que tinha violentado ela. Ele não lembrou dela, mas ela lembrou. Ela desceu do táxi, passou uma hora mal, provocando. Ela teve toda aquela volta daquela memória, o retorno, e se sentiu mal. Ela pediu para parar, deu até o dinheiro a mais, porque ela não queria mais nem olhar para ele. Só que eles eram várias violências e várias pessoas, e para eles eram inimigas que queriam assassiná-las ou estuprá-las, como muitas mulheres foram estupradas. E nesse momento ela disse para mim assim, a punição, era preciso ter tido punição, era preciso que as pessoas soubessem quem eram as pessoas que no campo dos militares, todos assim, que banalizaram o mal, né? Banalizaram o mal, que fizeram todos esses tipos de violência e que era uma concepção deles. Mas aí nesse campo, então, quando eu fui estudar esse tema, eu sabia que era um tema difícil, porque você mexe com questões que são muito fortes na memória, no psicológico. Então, no momento, eu fiz uma pesquisa no Arquivo Nacional, e no período nessa pesquisa no Arquivo Nacional, alguns documentos também foram entregues lá, alguns militares que tinham se arrependido um pouco depois da Comissão da Verdade lá, entregar documentos que eles mesmos ou outras pessoas que tinham sido punidas e que a Comissão da Verdade estava trazendo à tona os dados. Então, o que eu queria dizer na sua pergunta é que a Comissão da Verdade e o próprio processo da anistia era para ter sido mais firme, no sentido de dar visibilidade a essas pessoas, quem eram e quem foram esses agressores. Porque a história se repete. E aí ela está se repetindo
com uma nova forma, uma nova forma de fazer política, mas com os traços mais violentos. Porque na ditadura, as 10 assistentes sociais que eu entrevistei, foram assistentes sociais no Brasil todo, elas sofreram as várias violências. Então, a violência psicológica, a violência física, de colocar a cobra dentro da prisão, o estupro, a história com os filhos, que era uma das coisas mais fortes, de você tirar o filho ou levar o filho na hora que você estava sofrendo a violência. Para a criança também sofrer, você como mãe, que é muito forte isso, para o pai, para a mãe, mas por ser mulher, e como a cultura que nós fomos e somos criados nessa cultura patriarcal, então, assim, o ser mãe é muito forte quando você vê seu filho, e fora as outras formas de tortura, de dizer que vai perseguir seu filho, sua filha, que vai estuprar a criança, que vai matá-la. Então, todas essas violências foram expressas e contadas por mulheres do serviço social. E essas mulheres que muitas também saíram do Nordeste, tipo uma Erundina, uma João Moraes, que hoje são deputadas, eu também as entrevistei. E, tipo, a João Moraes, ela sai da Paraíba e ela usa vários codinomes para chegar em São Paulo, Minas, e uma das questões que ela narra, e que foi muito forte para mim, eu sempre me emociono, é que no dia que a mãe dela faleceu, ela não podia visitar a mãe, não podia ir no hospital, porque a polícia estava lá esperando, como se ela fosse uma assassina, enquanto ela lutou por os direitos, por democracia, por um processo de justiça que o país estava sendo dominado por muitas violências, arbitrariedades e um Estado repressor. Então, esse Estado, durante esses 21 anos, porque não é um ano, são 21 anos, ele foi negado e foi muitas vezes contado que a ditadura organizou, que a ditadura não teve crise política, econômica, que houve políticas sociais, e que esses fatos da violência e de crise, que teve muita crise econômica, que teve muita corrupção, são negados pela história e por esses sujeitos que ainda estão fazendo parte dessa história atual. Olá, lá, tu falou uma coisa aí e eu queria assim, deixar bem claro. A gente tem um público muito diverso assistindo aqui. A grande maioria, o pessoal que é assistente social, que é estudioso do tema, que está aqui com toda certeza amando a entrevista. Mas também para aquele que não acredita no que ouve, eu queria falar principalmente para esse pequeno porcentagem que aparece aqui nesse momento, assim, deixar bem claro que a gente fica pensando, e hoje tem uma cultura conservadora, cruel, o ovo da serpente sendo chocada mesmo, que fica assim, o que é que essas mulheres estavam fazendo, né? A gente sempre escuta isso no senso comum. Mas o que é que elas estavam fazendo? A polícia fazer isso com ela? Essa coisa ridícula, mas que é deixar bem claro, e eu gostei disso, que são mulheres que até hoje estão na luta política e só estavam querendo fazer política. Fala um pouquinho dos personagens aí, para a gente ter uma noção. Claro. Então, assim, o que é que essas mulheres estavam fazendo? Primeiro, o período era de muito retrocesso, muito conservadorismo, e aí, assim, a maioria dessas mulheres estavam no movimento estudantil ou movimento operário, que eu também entrevistei. E o que elas estavam fazendo? Lutando por direitos. Muitas sabiam naquele período que algumas pessoas tinham sumido, que aquelas pessoas, amigos seus, que você estava junto na universidade, eles desapareceram. Essa que eu falei, que hoje é a Moraes, o companheiro dela, ele era presidente do DCE, da UFPB. Então, assim, estava lutando por direitos, fazendo debate, tentando garantir uma universidade pública, com todas as perseguições que existiam dentro da universidade e alguns cortes, a própria forma de mudança da universidade, que era um desejo e que a ditadura deixou essa marca. Então, existia resistência. Então, assim, esse que era o companheiro dela na época, namorado, presidente do DCE, eles marcaram de viajar
antes de ter, porque já tinham percebido que várias pessoas sumiram, que alguns companheiros sofreram violência, que as casas, às vezes pessoas que eram amigas, tipo, nós somos amigas, eu estava no movimento estudantil, sua casa poderia ser invadida a qualquer momento, sem você ter nada a ver com a história, para você falar algo de mim que era militante. Então, era uma forma de perseguição muito forte, porque você estava lá lutando por uns direitos, lutando por uma sociedade que fosse uma sociedade igualitária, mesmo no sonho, mas que as pessoas estavam lá naquele sentido de acreditar numa nova forma de sociedade, onde crianças, mulheres pudessem andar, porque até andar naquele período da cidade, você era perseguida se você tivesse um estilo tipo. Se eu tiver com a blusa vermelha no passado, ou hoje eu posso ser punida por me achar que eu Nos sou de domingos esquerda. aí em Brasília, viu? Essa Aqui, blusa, principalmente em Brasília. essa blusa é Então, risco. essas mulheres, elas estavam, algumas eram mães, e as suas filhas militavam, então as mães também foram perseguidas. Tipo, a Erondina, foi uma que eu entrevistei. A Erondina era professora e a aula dela era uma aula diferenciada, porque ela, naquele período, você não lia Marx, a obra do Marx totalmente. Eram alguns autores que dialogavam com Marx, porque no período da ditadura os livros foram todos queimados. Mas a Erundina, ela tinha uma relação de amizade com Paulo Freire. Ela foi secretária em Pernambuco com Paulo Freire. Então, tinha um método que, para os militares, agrediu. Então, a aula dela, ela estava dando uma aula, quando a aluna, que era filha de um militar, deu um toque para ela que ela estava na lista e que poderia ser presa. Então, a Erundina sai da Paraíba para lutar por a vida em outro estado. Então, ela deixa toda a família, você muda de nome, você deixa toda a sua história, que isso ela não deixou, porque ela ainda fala, resiste, tem o seu sotaque nordestino e a marca de uma mulher forte paraibana, que eu sou fã dela. Então, assim, ela vai morar em São Paulo, mas ela não deixa a militância, porque ela vai continua militando nas comunidades, faz um movimento também pela categoria de serviço social, tanto que o próprio Congresso da Virada, a Erundina tem uma grande participação, que tira os militares do poder e coloca os movimentos sociais. Então, o Congresso da Virada não é um contexto que chegou, foi naquele momento que as assistentes sociais se reuniram. Já havia uma história, e essa história de luta, de participação nos movimentos de mulheres, que as pessoas assim, o serviço social não tem esse debate. Muitas mulheres que eu entrevistei eram feministas, são feministas. Elas não tinham uma concepção do que é o feminismo, mas uma mulher que sai do interior da Paraíba, que muda de nome, outra que se passa como prostituta para não ser presa, para poder lutar por uma sociedade que pensa no coletivo, porque você deixa toda a sua história para reconstruir uma outra história pensando no povo, pensando numa sociedade diferente. Então, isso agredia porque os traços do conservadorismo, de uma sociedade violenta, o que ela quer? Cada um pensa em si, é Deus, pátria e família, e não existe povo. Então, essas mulheres, elas lutaram por povo, lutaram por dentro das universidades, que nós temos esse resultado hoje do próprio Código de Ética, do que é as diretrizes curriculares, e o que nós somos foi luta e resultado dessas mulheres, ou como professoras, ou no movimento operário, como tem também a Rosângela Battistoni, que é outra que eu entrevistei, que ela fez parte toda da sua trajetória no movimento operário. E que ela é uma das também foi muito perseguida, de todas as violências que você possa imaginar. E que dentro da nossa história do serviço social, e se pensar na história das mulheres, que tiveram outras mulheres que lutaram, e feministas, e que construíram, e contribuíram com o movimento feminista também, essas mulheres não são faladas e você não sabe o que elas fizeram. Assim, são grandes intelectuais de serviço social, mas elas não são só intelectuais. Elas deram sua vida, passaram por prisão, abandonaram, entre aspas, família, por uma perseguição que foi a ditadura civil-militar. Então, assim, para algumas pessoas que acham que não aconteceu muita coisa,
Então, e saber um pouco, eu acho uma das coisas mais simples é esse filme, O Dia que Durou 21 Anos, porque ele fala um pouco de todo o interesse do grande capital, da igreja na época, e dos empresários, principalmente, em querer acabar com aquele contexto de reformas de um governo que nem era tão revolucionário, o Jango, mas ele pregava umas reformas. Então, assim, como também o Lula não era essa revolução, nem a Dilma, mas é porque esses traços da nossa formação da sociedade brasileira, os traços de uma elite dominante que se irrita com a pobreza, com os negros, que é os traços da Casa Grande. Então, esses traços da Casa Grande, ele é formado muito não só nas pessoas que estão no poder, mas algumas pessoas que às vezes dizem que não houve ditadura, que tem ódio da esquerda, que tem ódio do povo. Olha lá, é tão bom te ouvir, sabia? Um tema tão duro, tão áspero. E a gente vê a força da cearensidade, do interior do Ceará, aí em pleno UNB, fazendo ciência. Meu Deus, fico muito feliz mesmo, viu? Vou fazer só uma pergunta, porque eu vendo aqui teu texto e viu você dizendo, a nossa geração, a minha, a sua, e até os mais jovens que nós, que são muitos, talvez nunca tinha passado por um momento de tanta ebulição, né? De conservadorismo, de fascismo, de um desgoverno cruel como é o governo Bolsonaro, e uma pandemia que é uma crise gigante também, que nossa geração também nunca tinha passado por isso, uma crise desse tamanho, que é de uma pandemia que o vírus atinge, se eu pegar no... Se eu tô com o teu livro aqui, se pegar no teu livro e tiver com coronavírus, outra pessoa pegar também, pegou. O vírus é democrático, agora a forma que ele atua, né? A gente vê aqui no Ceará mesmo, no Meireles, um alto índice de pessoas contaminadas, mas na Barra do Ceará, com o mesmo índice, muito mais mortalidade. E eu fico pensando que estamos nós aqui na linha de frente, você, todos nós, quem está atuando, falando de direitos nesse momento, quem está lá trabalhando no hospital ou na assistência social, que você conhece tão bem a política, todo mundo querendo levantar a voz e dizer, para aí, esse governo não tem como fazer isso, levar as pessoas à morte, é um genocídio. E a gente fica pensando, na nossa história, quem levantou a voz foi tão duramente castigado pelo Estado. E estamos nós aqui com o dever de levantar a voz e de manter a esperança. Me diz tu, nesse momento aí, como é que faz para continuar firme e esperançando mesmo de se manter ativa e também deixar uma fala aí para as colegas, muitas delas, colegas suas de profissão do serviço social, que estão aí todo dia na linha de frente também, muitas vezes em vínculos fragilizados. Como é que a gente mantém-se firme e conseguindo ter... É difícil, eu estou colocando aqui pedindo a fórmula da cura, mas como é que a gente se mantém firme na luta e sem se deixar cair, né? Pelo tanto de informação e de maledicência desse governo. Eu costumo brincar lá, que eu abro o Diário Oficial, é a primeira coisa que eu faço pela manhã. Eu dou F5 no Diário Oficial, pronto, já deixou meu dia triste. E eu fico pensando, como é que a gente faz para se manter firme na conduta? Me ajuda. E também, assim, fora o Diário Oficial, às vezes a gente recebe notícias meia-noite, né? Eu faço parte de uns grupos aqui na UNB, e meia-noite você já está recebendo tudo as novas portarias. Eu te falo que isso também é prática de ditadura. Enquanto o povo está dormindo, eles estão agindo e sempre agem nesses horários também. Quando é de manhã, você acorda, já está tudo... Você já está correndo atrás, né? Eles já estão um passo à frente. Oh, Jesus. E domingo para segunda. Então, primeiro, essa pergunta aí eu falo e brinco quando as pessoas perguntam como é que você está, eu digo que acho que se a pessoa hoje disser que está bem, é porque ela não está normal. Porque, na realidade, ninguém está bem nesse contexto de pandemia. Estou até, assim, alegre no programa e falar de um tema triste, mas é porque a Eri é uma pessoa de uma energia maravilhosa e que você fala, mas... Primeiro, falar no contexto de pandemia já é difícil. Esse tema também é muito difícil. E saber que estou falando para o Ceará, para a minha terra, pessoas que eu amo e que eu também contribuí muito e contribuo, sempre estou aí.
é emocionante. E esse contexto é isso, é um contexto muito difícil, porque não é um contexto só da pandemia. É um contexto, como eu falei, eu queria finalizar nesse sentido, é um contexto de crise e que cada dia o capital se aproveita dessa crise e entra com esse aspecto aí da pandemia, das várias formas, ele utiliza a pandemia de uma forma muito forte e no governo, nós estamos com um governo que é diferente de outros países, se você for pensar como é que está os países e como é que nós estamos enfrentando com esse governo. Então, assim, se você pensasse isso que até na ditadura tinha formas, era violenta, eu não estou defendendo aqui a ditadura, mas tinha algumas políticas sociais, mesmo que nos seus limites, mas tinham. Agora, o problema da questão central é que todas as políticas sociais, os avanços menores que nós tivemos, todos foram cortados, estão sendo cortados, no sentido dos nossos direitos. Os nossos direitos, então, isso é uma das coisas que mais nos angustia, porque você saber que a cada dia está morrendo pessoas, e aí você fala, cito o exemplo de Fortaleza, como também todo caso, se você pensar aqui no plano piloto, você percebe como é que as pessoas vivem, como é que está a cidade satélite. E ainda mais tem os casos de subnotificações. Então, você saber que a maioria das pessoas que estão morrendo nessa pandemia e que é resultado dessa crise de um governo irresponsável, de um governo neofascista, porque com o neofascismo, ele prega a violência, ele tem ódio, ele defende a morte. Então, assim, são características que a violência e a morte uma das causas, é quando você não pensa em política social, quando você diz que é uma gripezinha e que cada dia você não dá resposta. Ao contrário, já mudaram vários ministros aí, porque isso também é uma forma de não estar muito preocupado com o povo, e sim nos acordos e no seu interesse da sua família e os interesses de realmente quem está no poder. Então, é um momento que traz desesperanças, que você pensa muito, é um momento também de rever valores, e para mim um dos campos que a gente está nesse momento é a solidariedade. Então, assim, são alguns atos que você tem que estar pensando de solidariedade, de rever todo dia, tipo aquela música que viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. É esse momento nosso, nós temos que estar afinando esse instrumento e acreditando. E aí tem dias que eu amanheço bem, outros dias não tão bem, mas pensar programas como esse são como você dentro da universidade e como militante pode estar contribuindo. E aí são programas, são lives, também nos movimentos, mesmo em pandemia, eu defendo e fui no movimento, no dia que teve aqui a manifestação. É um momento ruim, porque uma manifestação você quer abraçar as pessoas, você quer estar junto e você tem que estar afastado. Mas eu defendo que o momento que nós estamos tem que ter manifestação, nós tem que ter luta, porque com o contexto que nós estamos vivendo e a forma bruta, e que cada dia está massacrando e matando principalmente pobres, negros e negras, então não tem como algumas pessoas ficarem só em casa. Apesar que eu acho que a luta também da internet é uma luta que tem que ser cotidiana, nós temos que estar disputando esses espaços. Espaço como esse seu, eu quero de novo parabenizar, é um espaço também de disputa. Então, assim, principalmente no momento que nós vivemos de fake news, também essa eleição do Bolsonaro, do Trump, é uma eleição e tudo é fake news, você não sabe o que é verdade, o que não é verdade. Eu posso estar falando agora e, de repente, saírem várias fake news da minha vida em que eu falei e que ditadura é uma beleza, que não é. Mas as fake news são pensadas para desconstruir concepções, conceitos e uma fábrica de mentiras. Então, nós temos que disputar esses espaços, temos que ser mais solidários e repensar nos nossos valores, porque esse momento da pandemia, junto com a crise do capital, é momento de repensar, mas eu acredito sempre que é um momento que nós estamos isolados, que as pessoas, eu fico preocupada que as pessoas possam voltar
para esse um novo momento, depois da pandemia, e serem pessoas mais individualistas pelo contexto que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que são espaços que nós vamos estar disputando. Então, espaços que no momento de isolamento, acho que a tecnologia, as mídias são espaços também de disputa, como ligações, contatos. Eu estou cotidianamente em contato com a minha família, amigos, e acreditar, né? Sonhar sempre que nós vamos, primeiro, acabar, tentar ver um novo momento dessa pandemia, que não vai ser tão fácil, mas a luta por políticas sociais e lutar por essas pessoas. Cada pessoa que está morrendo, a gente saber que é uma pessoa, não é um número, são pessoas, são vidas, e repensar a vida. Então, é difícil essa pergunta, porque, na realidade, todo mundo hoje está... Essa crise, ela atinge a vida subjetiva e objetiva, principalmente para os trabalhadores informais, para as trabalhadoras domésticas, que eu fico pensando todo dia, mas atitudes como essas são atitudes também que a gente tem que repensar. Uma trabalhadora doméstica, uma diarista, você pagar o salário dela e ela não vir, é uma atitude, para mim, feminista,